Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai assumir um papel um pouco diferente, como se fôssemos um conselheiro jurídico e ético conduzindo um estudo profundo e fascinante sobre as fronteiras complexas e muitas vezes bem tensas da desobediência civil na perspectiva cristã. Ao longo da história, cidadãos de fé se depararam com momentos decisivos onde a lei dos homens parecia bater de frente com as convicções mais sagradas. O nosso objetivo aqui não é tomar partido em debates políticos modernos, de forma alguma. A ideia é investigar de perto o que as raízes teológicas e os precedentes históricos realmente ensinam sobre como navegar nesse mar agitado com integridade, ordem e fidelidade. Para organizar a nossa imersão de hoje, o roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos ver o dilema da desobediência civil. Em seguida, a lei base, submissão bíblica. O ponto 3 é a jurisprudência, autoridade intrínseca versus delegada. Depois passamos para casos reais, precedentes históricos. O 5 é o papel do atalaia profético e fechamos com o plano de ação, guia ético para líderes. Bom, vamos direto para a seção 1, o dilema da desobediência civil. E a gente já começa encarando de frente um paradoxo que salta aos olhos quando analisamos essa tradição. Essa é a grande questão que vai nortear tudo o que vamos conversar hoje. É um dilema e tanto. De um lado, existe um padrão moral elevadíssimo, que vai na contramão do mundo e que fica super evidente na ética de Jesus no Sermão do Monte. Essa ética desafia a lógica puramente humana das autoridades civis. Sabe, alguns teólogos até brincam que o alfabeto cristão não começa com A, B, C, mas com O, B, D, C, uma alusão claríssima ao verbo obedecer. A regra geral é a submissão, reforçada com todas as letras no livro de Romanos. Só que, por outro lado, os próprios textos sagrados registram e até elogiam atos de desobediência. Basta lembrar das parteiras hebreias no Egito, que se recusaram a matar os bebês, ou dos apóstolos dizendo não ao sinédrio. Como a gente entende essa aparente contradição? Isso nos leva à seção 2, a lei base, que é a submissão bíblica. Antes de falarmos sobre quando e como desobedecer, precisamos ter muita clareza sobre o mandamento primordial de obedecer. Pois é, essa é a lei base. O texto de Romanos, capítulo 13, não deixa muito espaço para ambiguidades no primeiro momento. A regra é estar sujeito aos governantes. O teólogo Norman Geisler, quando analisa esse tema, pontua que, na perspectiva divina, os governos foram instituídos logo após o dilúvio histórico. Isso quer dizer que o Estado civil tem um propósito específico de manter a ordem, o que torna o respeito a ele a norma padrão. E olha que detalhe interessante. Textos como esse foram escritos numa época em que o Império Romano era liderado por figuras implacáveis como o Imperador Nero. Ou seja, a obediência às autoridades civis é a regra geral, mesmo sob governos injustos. Para clarear o assunto, é fundamental observar essa tabela com as 3 visões de Geisler sobre a autoridade. No extremo da esquerda, a gente tem o anarquismo. Essa visão simplesmente rejeita a submissão e invariavelmente acaba promovendo o caos. No outro extremo, temos o patriotismo radical. Esse exige uma obediência cega e inquestionável a qualquer ordem do governo, o que, no fim das contas, é uma idolatria estatal moderna. Rejeitando esses dois extremos, o caos de um lado e a idolatria do outro, a gente encontra a submissão bíblica. Ela diz sim ao respeito às leis do Estado, sim a influenciar a sociedade positivamente, mas traz uma ressalva absoluta. Se houver um conflito direto, a obediência a Deus é a prioridade inegociável. Avançando para a seção 3, jurisprudência, focando na autoridade intrínseca versus a delegada. É aqui que entra o trabalho de teólogos de peso como R.C. Sproul, que explicam a mecânica por trás dessa regra. Essa distinção teológica é absolutamente brilhante e resolve aquele nosso dilema lá do começo. Para entender, vamos usar a analogia de um embaixador. Um embaixador mora num país estrangeiro e precisa respeitar as leis dali. Esse poder do país anfitrião é o que chamamos de autoridade delegada, ou seja, um poder extrínseco. No entanto, a lealdade final e absoluta desse embaixador é para com o governante de sua própria pátria, que possui a autoridade intrínseca, inerente e inquestionável. No cenário cristão, essa autoridade pertence só a Deus. Se a lei local exige que o embaixador quebre uma ordem direta do seu soberano, a escolha é óbvia. E o mais fascinante é a base lógica para isso. Segundo Sproul, a autoridade suprema de Deus existe por um fato muito simples. Ele é o Criador de todas as coisas. Por ser o Criador, só ele tem o direito eterno e inerente de impor obrigações absolutas.
Toda autoridade civil que conhecemos é uma concessão temporal, é literalmente poder emprestado aos magistrados civis. E o princípio básico aqui é: poder emprestado jamais pode anular as regras de quem o emprestou. Isso diferencia, de uma vez por todas, o que é autoridade delegada daquilo que seria uma obediência irrestrita e cega aos governantes. Agora, na seção 4, vamos olhar para os casos reais, precedentes históricos. Porque na teoria é bonito, mas como isso funcionou na prática? Nossa linha do tempo mostra que a resistência pacífica e fundamentada está longe de ser uma invenção recente. No primeiro século, os apóstolos se recusaram a acatar ordens para parar de pregar. No século XVI, os reformadores, com destaque para Lutero, adotaram posturas extremamente corajosas contra líderes governamentais e aristocracias injustas. Avançando para o século XVIII, João Wesley comprou uma briga ferrenha contra a lei e a economia da época para combater o tráfico de escravos. E no século XX, Dietrich Bonhoeffer deu a própria vida resistindo ativamente ao regime totalitário nazista. O que todos eles têm em comum? Eles agiram contra sistemas opressores, preservando a ética, nunca promovendo o caos ou a anarquia. Infelizmente, a história também tem seus momentos sombrios para nos servir de alerta. As imagens mostram o perigo exato de não compreender aquela diferença entre autoridade intrínseca e delegada. O maior exemplo dessa tragédia foi a omissão histórica de grande parte da Igreja alemã durante a ascensão do regime de Hitler. Em nome de uma suposta submissão bíblica completamente deturpada, instituições tornaram-se coniventes, colaboracionistas e silenciosas diante de uma maldade estrutural e absoluta. Submissão, nesse contexto ético, nunca pode significar cumplicidade com a opressão. O que nos traz a seção 5, o papel do atalaia profético. Afinal, como o cidadão cristão deve se posicionar hoje em dia? Existe um abismo de diferença entre a influência cristã na sociedade e o ativismo político de viés puramente revolucionário. O ativismo revolucionário frequentemente quer implodir a ordem atual pela força para construir algo novo por cima dos escombros. Em contraste total, a figura bíblica é a do atalaia, o vigia. A função da atalaia moderna não é liderar uma revolta violenta, mas ser uma voz profética que alerta a sociedade sobre o declínio moral. O atalaia é sal e luz, buscando alinhar as leis civis com a justiça de forma estruturada, marcando o limite exato entre a omissão cega e a rebeldia destrutiva. Então, quais são as regras do jogo? A resistência lícita é super rigorosa. Sproul é categórico ao dizer que a rebeldia gratuita é um erro teológico grotesco. A verdadeira desobediência civil cristã respeita profundamente a instituição do governo em si, mas age apenas e tão somente quando há um choque direto com a lei de Deus. Ela foge da anarquia, foca sempre em preservar a vida humana e tem uma marca inconfundível. Quem a pratica aceita pacificamente as consequências legais, quer seja uma punição financeira, quer seja a prisão, assumindo o peso da sua convicção. Para fechar, vamos à seção 6, Plano de Ação, um guia ético para líderes, transformando toda essa teoria numa estrutura de decisão real. Aqui entra a parte prática. Um roteiro que serve como um verdadeiro manual de aconselhamento para pastores e líderes frente a governos injustos. Passo 1. É preciso frieza para avaliar se a lei civil obriga de fato e de forma explícita a quebrar um mandamento divino. Passo 2. Antes de qualquer ruptura, deve-se esgotar absolutamente todas as vias legais e democráticas para mudar a regra. Se tudo falhar, vem o passo 3. Desobedecer pacificamente, mantendo a prioridade na autoridade intrínseca do Criador. E, finalmente, o passo 4. Abraçar voluntariamente a penalidade civil. Isso prova para toda a sociedade que não se trata de anarquismo, mas de um respeito tão profundo às instituições divinas que vale a pena pagar o preço. E para encerrar a nossa análise de hoje, fica uma provocação que exige muita reflexão. Sabendo que somente Deus possui a verdadeira e inquestionável autoridade intrínseca, será que os líderes da nossa geração têm a convicção necessária para priorizar o Criador acima das regras puramente humanas, por maior que seja o custo pessoal e legal? A história provou, de forma bem dolorosa, que a linha entre a submissão virtuosa e a cumplicidade acovardada é muito, mas muito fina. Que esse roteiro ético sirva de bússola para todos nós, atuando como verdadeiros atalaias do nosso tempo. Muito obrigado pela companhia neste mergulho fascinante e até a próxima!